Na aula passada, falamos da argumentação contra o racismo e concluímos que a melhor contra-argumentação antirracista é desqualificar a implicação racista. Vamos usar um raciocínio análogo para falar sobre homofobia. Ou seja, vamos levar em conta aqueles fatos que desqualificam a implicação racista para também desqualificar implicações que nos levam a conclusões que discriminam homossexuais. Veremos que a estrutura da implicação racista é mais ou menos igual à estrutura da implicação homofóbica. Em geral, um argumento homofóbico tem essa estrutura. Ele considera o seguinte, que por alguma razão o homossexual é inferior àquele que não é homossexual. E entenda esse inferior da maneira mais ampla possível. Inferior do ponto de vista de opções, inferior do ponto de vista de estilo de vida, ou inferior do ponto de vista de princípios éticos, inferior em qualquer situação, ou digamos, inferior do ponto de vista que se queira. Mas o fato é que, em geral, baseado em uma premissa, o não homossexual se julga superior ao homossexual. E dada essa relação de superioridade e de inferioridade, o homofóbico conclui que é justo que ele discrimine o homossexual. Em outras palavras, aquilo que no racismo era uma relação de que A serve B, aqui, no caso da homofobia, é uma relação que estabelece que é justo que qualquer homossexual seja discriminado por qualquer pessoa que não seja homossexual. Então, o que estamos fazendo aqui é considerar o argumento racista e adaptá-lo e observar que a sua estrutura é semelhante à estrutura do argumento homofóbico. Aqui temos uma implicação homofóbica. Se não homossexual é maior do que homossexual, se é superior, isso justifica que o não homossexual discrimine o homossexual. Pois bem, surgem então algumas questões. Afinal, se a estrutura do argumento homofóbico é análoga à estrutura do argumento racista, então o que significa ser gay e racista? Será que essas posições são satisfatíveis? Ou seja, será que é logicamente plausível ter as duas posições, ser gay e racista ao mesmo tempo? Por que estamos colocando tal questão? Olha, o argumento homofóbico é análogo ao argumento racista. E os dois argumentos, então, pregam o quê? O desrespeito. E se os dois argumentos pregam o desrespeito, não há como combater o desrespeito de um lado e considerá-lo de outro. Isso porque o contra-argumento homofóbico é também análogo ao contra-argumento racista. Ou seja, o contra-argumento homofóbico é aquele que desqualifica essa implicação. Mesmo que haja diferenças entre o homossexual e o homossexual, isso não implica que possa haver discriminação. Isso não implica que seja eticamente justo a discriminação. Que haja as diferenças, mas tal fato não implica que possa ser concebível a discriminação. Portanto, o argumento homofóbico ele é análogo ao argumento racista.
possuem estruturas análogas, similares. Nos dois casos, temos implicações que pregam o desrespeito. Então, surge a pergunta: é consistente a posição racista com a posição de defesa dos homossexuais? Parece que nos dois casos, os antirracistas e os homossexuais devem combater o mesmo tipo de implicação. Isso é, dado tal fato, temos então a questão colocada. É consistente a posição de defesa dos homossexuais com o racismo? Veja o que estamos falando a respeito dessa questão de uma maneira esquemática. Considere, por exemplo, um conjunto com duas posições. Um indivíduo que é racista, mas que não é homofóbico. Bom, se ele é racista, ele defende a implicação racista. Ele defende o desrespeito, ele defende o não respeito. Então ele defende um desrespeito. Mas se ele é não homofóbico, ele defende um respeito aos homossexuais, ele defende um tipo de respeito. Então a conclusão que temos é o seguinte, que o mesmo indivíduo, se por um lado ele defende um certo tipo de respeito, por outro ele defende o não respeito. Afinal, esse respeito e esse respeito são conceitos da mesma natureza? Vale a pena raciocinar sobre tais fatos. E isso pode ser considerado em outros contextos. Ao invés de considerar aqui não homofóbico, considere defensor dos animais ou ecologista. Há uns anos atrás, eu vi uma reportagem de uma atriz que era defensora dos animais e ao mesmo tempo racista. Puxa, se ela era defensora dos animais, ela pregava respeito aos animais. Mas a sua posição racista pregava desrespeito aos seres humanos. Esse conjunto certamente não é satisfatível. E até mesmo a posição ecologista. Se prega respeito à natureza, como pregar desrespeito ao ser humano que está incluso na natureza? O ser humano faz parte dessa natureza. Devo respeitar não só as árvores, os rios, mas também as pessoas. Ecologia é algo amplo, muito amplo. Raciocine sobre tais fatos. De tudo isso, concluímos o seguinte: no final, o que conta mesmo é o respeito. O respeito às pessoas, aos animais e a toda a natureza. E para ter respeito, é necessária boa dose de humildade. E a humildade aparece quando entendemos que somos bem menos do que imaginamos ser. Que a nossa capacidade de compreensão das coisas é muito incipiente. Que a nossa razão é muito falha. E eu diria para vocês o seguinte, que nesse curso vamos mostrar, por exemplo, que essa razão, a nossa razão, tem seus limites. Isso é incrível. Vamos usar a razão para mostrar os seus limites. Isso faz de nós mais humildes. Ou seja, há muitas coisas que transcendem a razão, está muito além da nossa razão. Daí, concluímos que temos que ter boa dose de humildade, porque há muitas perguntas que nunca conseguiremos responder. Para terminar, em relação à homofobia, já que estamos falando de homofobia, gostaria de dizer o seguinte: olha, a vida é difícil porque não sabemos exatamente o que somos e nem quem somos.
Puxa, a nossa razão não consegue atingir a nossa essência, compreendê-lo. Por isso, estamos sempre à procura de uma certa identidade, do que eu sou, como é que é isso. E isso é construído desde a infância. Vamos construindo isso que entendemos como a nossa identidade. E o que a homofobia faz? Tenta impor e arrancar do indivíduo a sua identidade. Então, o indivíduo acuado é levado a recusar o que ele é. Olha, e como numa peça de teatro, ele deve aceitar o papel imposto que os outros dizem que ele deve ser. Mas ao final, eu diria que de nada adianta tanta imposição teatral. Porque o indivíduo acuado continua sendo o que ele é. E sabendo que os outros sabem o que ele é. E os outros também sabem o que ele continua sendo. E sabem que ele sabe e que todos sabem que tudo se passa como uma farsa, meu amigo. Conclusão. Eu diria que é um jogo teatral falacioso, que não leva a nada. E além disso, diria que ninguém tem o direito de impor arbitragem alguma sobre o outro. Não há lugar algum onde está escrito que isso é ético, que eu possa impor o que eu acho que é verdade ao outro. Por quê? Como veremos nesse curso, a verdade é algo que está lá em cima. Sabemos que ela existe, mas nunca sabemos quando estamos de posse dela. E se é assim, não há por que ter a arrogância de impor aquilo que eu acho que é verdadeiro ao outro. Pense nessas coisas, raciocine logicamente.